Olá, estamos com mais um programa inédito da Saúde em Foco na Terceira Via TV. Nós convidamos vários médicos, várias autoridades de ensino para falar sobre a saúde, vários professores também, não sobre a doença em si, mas a saúde como um todo, de uma forma holística, de uma forma global. E hoje temos a honra e o prazer de estar entrevistando o doutor, né? Futuro doutor, quem começa no caminho e chega sempre ao fim, né? Daqui a 2, 3 anos ele já é o doutor David Almeida, presidente de diretório Luiz Sobral, que é da Faculdade de Medicina de Campo, para a gente conversar sobre a questão da formação médica. E eu vou começar perguntando ao David, qual é a visão do acadêmico de medicina hoje no Brasil, no estado do Rio, particularmente em Campos, do processo ou dos processos, né, dos métodos e das diretrizes curriculares usadas né, pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, primeiramente, e depois aplique-se isso na saúde, né? Então, o Ministério da Educação, formador qualificado de médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, e o Ministério da Saúde, no nosso caso da saúde, é o que vai ser o nosso empregador, que está querendo sempre correr da raia, não quer ser, não. Não gosta de médico funcionário público, não. Não é isso, David? Uhum. E aí, qual é a sua opinião? É importante a gente estar aqui, né, falando sobre educação médica, formação médica. O estudante é sempre deixado de lado, sempre o ator passivo nessa história toda. E muitas vezes isso é equivocado, né? Porque o estudante tem essa formação, o estudante tem esse debate, constrói essas coisas coletivamente, tenta cada vez mais ocupar o espaço na formação universitária, nas políticas de formação da educação. Sobre o panorama, assim, para a gente falar um pouco sobre o panorama geral, a macropolítica educacional da formação médica no país, é importante a gente refletir de como esse processo tem sido dado nos últimos anos. A gente vê com a aprovação da Lei dos Mais Médicos um incentivo do governo federal à expansão do ensino médico para ter um número maior de médicos formados, também com a interiorização da educação, onde as faculdades são levadas para cidades do interior. Só que aí a gente tem uma dicotomia, porque a gente pensa em qualidade de saúde, qualidade de formação, e quais são os reais objetivos do governo, né? O governo faz essa expansão desenfreada de escolas médicas, só que ao invés de ele focar numa educação pública, numa educação de qualidade, bem estruturada, ele fomenta a abertura de escolas particulares, escolas pagas, que historicamente tem um processo de vulnerabilidade muito grande do estudante. E aí a gente tem essa abertura muito grande de escolas médicas pagas, muitas das vezes sem uma estrutura adequada, onde não tem laboratório de anatomia bem funcional, não tem outros laboratórios, porque é caro, né? As empresas de educação, a gente trata agora a educação não como um bem. A mensalidade não é barata, não. Pois é, a gente trata a educação agora como um bem, né? A educação não é um direito, a educação não é um processo de formação. A educação tornou-se mercadoria. As empresas perceberam que a educação dá muito dinheiro. Então, elas crescem cada vez mais, os grandes oligopólios educacionais são colocados, incentivados pelo governo federal, os estudantes são colocados em situações precárias, e aí está formando. E aí está formando médico, mais médico, e a gente consegue ver até no perfil do médico que é formado, qual é a qualidade que ele tem, né? Porque ele teve uma estrutura de educação completamente fragmentada por conta dos interesses mercadológicos que são postos nessa conjuntura de formação médica. Muito bem. Deduz-se daí, né, conclui-se da sua fala que você discorda da maneira como é feita a formação médica. Estou de acordo? É isso mesmo? Absolutamente. Estou correto? Tudo bem que eu concordo muito com as diretrizes curriculares de 2014, né, que foram propostas numa tentativa de melhorar a educação e a formação médica. Realmente tem um papel de protagonismo muito grande da medicina mais social, assim, voltada para as causas sociais, numa questão de macropolítica, de tornar a saúde mais acessível, de ampliar o sistema único de saúde. Mas a formação médica em si é uma dicotomia que a gente vê. A gente vê essa tentativa
meio que para maquiar, poderia até dizer isso, e de outro lado a gente vê o incentivo com FIES, com ProUni, e todas as formas que o governo vem historicamente colocando para as escolas particulares crescerem muito. A gente tem essa dicotomia. Parece que é um negócio direcionado para o lucro, né? Obviamente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós não temos dúvida, nem Não você nem dúvidas. eu, né? É uma falácia a pátria educadora, né? Essa que é a grande verdade. Na verdade, é uma pátria arrecadadora, porque o que se paga de imposto nesse país, que é em torno de 46%, daria para manter uma saúde de excelente nível e também uma educação de excelente nível. No entanto, apesar do nosso SUS ser um belíssimo projeto do ponto de vista teórico, né? Na prática é uma lástima e a educação também é uma lástima. A culpa é de quê? Do professor? Não, o professor é vítima também, assim como o aluno o é, né? E por causa de quê? De, como disse o David aqui, malfadadas políticas educacionais. Falando dessa questão do aluno ser vítima, é importante a gente pontuar uma coisa bem palpável, assim. Quando a gente vai estudar a regulamentação e até o amparo legal dos alunos, dos estudantes de escolas particulares, a gente vê como isso é enfraquecido, como isso é próprio para deixar o estudante ali vulnerável a essa situação de mercado. Quando a gente vai tratar, por exemplo, de aumentos de mensalidade, a legislação é completamente vaga, ela não coloca nenhuma imposição firme para a escola particular. Ela tem a sua autonomia de aumentar quanto ela quiser de mensalidade, acima da inflação, só justificando os preços numa tabela. Mas quem comprova a veracidade dessa tabela? É uma planilha, muitas das vezes fajuta. E aí o estudante fica vulnerável. Ele não tem a quem recorrer, ele vai recorrer a quem? Ao Conselho Nacional de Saúde, ao Ministério da Educação, que muitas das vezes fecha os olhos e incentiva o crescimento das escolas privadas. Quem sabe, talvez a São Pedro, né? Talvez. Ou São Lucas, né, que era médico, né? Pois é. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco da entrevista. Corre rápido, né? Quase 10 minutos e corre rápido a entrevista. Até pela qualidade do entrevistado, né? Que normalmente no meu tempo de estudante, poucos eram os estudantes que tinham essa clareza de pensamento, essa fluência e de saber concluir o seu pensamento focando no objetivo. Meus parabéns. Obrigado. Gostei. Então, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco aqui, partir para o nosso intervalo e a seguir a gente continua com esse papo aí.